Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio de Nossas Caras. Hoje vai ser um programa bem divertido, bem vivo, porque trago aqui a dona da televisão, a senhora televisão. É um privilégio muito grande, porque tenho consciência que hoje, mais do que uma conversa, vai ser um aprendizado. Tenho o prazer de receber aqui nas Nossas Caras a Anabela Adrianópolis. Olá! Olá, finalmente! Finalmente! Sabes que me estavas a dever uma conversa que não precisava de ser em frente às câmaras, mas Sim, andamos a adiar é verdade. mais um encontro há muito tempo. É verdade. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, porque eu sei que não és muito de te doar um pouco, de te doar não és muito de dar entrevistas e vieste a dizer assim, eu nasci só vou porque és tu, então quero mesmo te dizer muito obrigada por permitires-me conversar e fazeres parte aqui destas caras que são nossas, mas também, Anabela, não fazia sentido eu não te trazer aqui, és uma cara de toda a gente. Sabes que este novo formato de fazer televisão, ou de fazer comunicação, melhor, é muito aliciante. Eu ando a ser tentada a fazer isto, digamos que há uns 3 anos, pelas minhas filhas, tuas amigas. Porque acham que... primeiro, acho que eu tenho que me modernizar. Cada vez que a gente faz... Isto de comunicação é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Cada vez que eu faço uma almoçarada, uma jantarada, e que falo, porque falo pelos cotovelos, é de formação profissional, há sempre alguém que diz: puxa, mas porquê que tu não tens um canal no YouTube? É verdade. Puxa, porquê é que... Não tens um podcast, por exemplo? Um podcast, porquê? E eu lembro-me sempre das conversas que eu e tu já tivemos. Imensas. Das vontades que eu já tive e de um vício bom que existe em quem fez televisão à moda antiga, arrisco a dizer, que é não saber trabalhar só. Ou seja, eu posso fazer um programa, hoje eu posso montar uma mesa, pôr um microfone à frente, posiciono, como sou realizadora e produtora também, eu posiciono as câmaras, uma no geral, outra só comigo, e eu faço. A coisa avança. Não sei trabalhar assim. Incrível. Eu sou mesmo daquele modo coletivo de se fazer televisão. E se calhar até era um pouco isso que me faltava, que me fez falta na rádio e que me fez apaixonar-me por televisão, sabes? Eu gosto daquela coisa do conjunto, dos esforços conjugados. Desde a discussão da ideia. Desde a discussão da ideia. Gosto daquele brainstorming, estarmos ali todos a discutir o assunto e a abordagem, que pode ser por aqui, pode ser por ali, não sei. E, no entanto, gosto muito de ficar sozinha. Pessoalmente, gosto muito de ficar na minha casa, quietinha. É quase... É meio paradoxal. Sim. Ou nem tanto, não é? Sim, é ser a Anabela. Agora vamos lá voltar ao início. Como é que a Anabela, onde é que tudo começou? Olha, tudo começou, eu acho que... Havia aquela música e tudo começou. Eu acho que tudo começou ainda no útero da minha mãe, não sei. Acho que a minha genética já pedia isso, sabes? Gregos, macuas, ambas, indianos, não é? Porque os gregos misturaram-se com
pessoas de origem indiana, os macoas com os portugueses e depois os gregos ortodoxos com muçulmanos. Eu acho que tenho em mim um bocado disso, um bocado disso tudo. Embora essa coletividade na altura em que de novo. começou, de facto, isto não estava claro para mim. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que há características em mim, minhas características pessoais, da minha personalidade e tal, que têm tudo a ver com drama e comédia, não é? Aquela coisa de rir e chorar a valer, a sério. Eu quando rio, rio mesmo, aquela gargalhada macua, que toda a gente já sabe, muito, muito estridente. Como quando choro também, quando é profundo, é intenso. Essa intensidade. Essa intensidade acho que está nos meus genes. No entanto, tive a sorte de crescer numa família de mulheres que me incentivou muito a ler, a gostar de poesia. Okay. Bem, a minha mãe queria que eu me chamasse Flor Bela, uma homenagem à grande poetisa Flor Bela Espanca, não é? Meu pai é que o grego, por amor de Deus, menos. Pronto, e lá fiquei Anabela. Mas para tu veres como isto já era uma coisa, eu lembro-me até hoje das histórias contadas em verso que a minha mãe me contava quando eu era pequenina. Eu ainda me lembro de uma ou de outra, não é? Aquelas histórias do João Ratão, era tudo dito em verso. E era giríssimo isso. O senhor Rato Faísca, que tudo vê e petisca, é um grande lambeireiro. Mas eu ainda nem andava na escola primária. Portanto, para tu veres a força que tem a palavra, a história, e o a nossa conto. base. E esta base é muito importante. E eu digo sempre, embora o meu sonho a partir dos 9, 10 anos de idade fosse ser médica, eu acho uma grande médica. o lado da arte, o lado de contar histórias, o lado de ouvir histórias. As minhas amigas até hoje dizem que eu conto uma coisa, mas Bela, onde é que tu vais buscar essas histórias? Não, eu sou uma boa escuta, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto que me contem histórias, eu pergunto muito. E isso levou-me para a comunicação, para o jornalismo, e coincidiu um pouco que a minha adolescência cai na independência de Moçambique, não é? Onde o nosso primeiro reinado, como eu lhe costumo chamar, Samora era muito pela cultura. E era muito comunicativo. A gente e vê tinha os aquele vídeos. dom de oratória terrível, não é? Exatamente. Para além do carisma que ele Sim. já tinha, né? Aquela Sim. pose dele, que a gente até pode dizer assim, bom, todo militar e tal, e como é que também era aberto. Aquele olhão que ora metia medo, ora nos hipnotizava. Estás a perceber? Pronto, lá estou eu. Eu é assim que eu olho para as pessoas. Estou a tentar acompanhar porque... Eu olho assim para as pessoas e é isso que me faz captar e capturar às vezes as histórias que eu hoje, 42 anos, quase 43 anos, daqui a um mês de televisão, e portanto são quase 50 de rádio e televisão, me fazem querer escrever, porque eu gosto disto. Gosta de... A Anabela gosta de... E acho que as pessoas têm falta disto, de conhecer histórias, de ouvir histórias e de se encantarem com histórias. Porque as histórias... A história do livro que a gente está sempre a discutir, não se lê. Agora, hoje em dia, nada. As pessoas primeiro têm que ouvir alguém ler, contar-lhes. E isto, eu cobro muito isto dos professores primários, dos pais,
Pronto, mas às vezes os pais também não têm essa condição, não é? Não são Sim. pessoas letradas. Não é? Mas o professor, a partir da altura em que a nossa criança entra para a escola, opa, temos que ter professores que nos encantem com histórias. Que é para tu depois seres um amigo da palavra. Queres ser locutor, queres ser jornalista, queres ser... Hoje é tão fácil ser apresentador, e é por isso que a gente vê também muita miséria que a gente vê, né? Nos nossos canais de televisão e nas nossas rádios, porque qualquer um acha que é. Mas se houvesse isto, podes ter a certeza. A minha gênese foi essa. Foi essa. Eu tive uma mãe e uma avó que eu dormia, por exemplo, com a minha avó, e a mesinha de cabeceira dela é como a minha hoje. Tem 2 livros ou 3. É uma montanha de livros, é uma montanha. Eu ando sempre carregada de livros para onde eu canto. A minha mobília são livros. Que tirar aqui uns livros. Pois é. E se olhares para uma das mochilas, é só livros. É de livros. Como se eu pudesse fazer isso tudo ao mesmo tempo, percebes? É um vício bom, vício bom que te ajuda muito. Depois, aos 6 anos, eu entro para a rádio, para o programa infantil. 6 anos? Eu vou para o programa infantil. Porquê? A rádio era mesmo em frente ao hospital de Nampula, onde a minha avó trabalhava, e, portanto, para a minha mãe, era fácil deixar-me ali com a minha avó deixava-me na rádio, eu ia para o programa infantil, cantar, dizer poesia, tal, e depois era só atravessar a rua e já estava de novo nos braços da minha avó no hospital, Uau, à frente. É assim que começa. É assim que começa, Eunice, é assim que começa. Eu sou muito grata mesmo. Até me emocionei agora, sabes? Imagino. Poucas vezes me perguntam as coisas dessa maneira. E levaste-me a emocionar-me porque está aqui à minha frente aquele Hospital Velho de Nampula, aquela rádio, o emissor regional do Norte. Foi assim que eu comecei. E eu nunca mais saí de dentro da rádio. Aos 14 anos é que eu entro já mais a sério. 14, 15, 74, Associação de Estudantes no Liceu de Nampula, que era o Liceu Almirante Gago Coutinho, hoje Escola Secundária, não é? De Nampula. Entro para a associação começa a preparar, dá-se o golpe de Estado em Portugal, começamos a aprender aquelas canções, aqueles poemas daquelas pessoas, dos Ari dos Santos e daquela malta toda revolucionária portuguesa, e a conhecer os nossos. Sim. Porque nós que estávamos aqui, também que não estávamos na mata, não conhecíamos aquilo que se passava lá, mas havia dentre nós as nossas primeiras professoras revolucionárias, como eu lhes chamo, as Isabéis Casimiros, que eu tiro o chapéu, eram pessoas, e são pessoas até hoje, fantásticas. Muitos de nós da minha idade, que são daquela zona do país, fomos formados por adolescentes um bocadinho mais velhos que nós. Sim, porque também houve isso, havia necessidade. O que é que elas tinham? Sim. Se eu tinha 15, elas tinham 20, 19. Estavam a acabar também o secundário. Sim. Depois foram as Anas Novas, os Ricardos Barradas, eram pessoas que acabavam a licenciatura aqui em Lourenço Marques, a única universidade que existia, e iam para a província. Para poderem passar para os hospitais, para ser professores. Foram esses que nos formaram, que nos ensinaram o beabá do materialismo histórico e dialético, o Karl Marx, o Lenin e essas coisas todas da Revolução. Foi com eles que a gente aprendeu. E isto era tudo sempre acompanhado de espetáculos, fim do ano na escola, e veio a independência, então. Eu tinha um programa, deram-me um programa na rádio, que era o Moçambique Caminhos do Presente, que era um programa que nos preparava para a independência e o pós-independência. Fiz o programa até vir embora para Maputo. Ainda o que é que a traz para Maputo, Ana Bela? O que é que me traz para Maputo? Para mim,
Anabela, a Belinha, daquela altura, para mim era para continuar os estudos. Porque não havia o luxo que a juventude tem hoje de ter universidades por todo o país. por todo o país. A única universidade, acabavas o 7º ano naquela altura, não é? Os E 10º. obrigatoriamente tinha que subir para Maputo. Se quisesses continuar a estudar, se pudesses, Também. se pudesses. Porque vir para o sul, para a capital, implicava teres casa ou teres parentes que te alojassem, teres um trabalho para sustentar um aluguer. Não era fácil. E para a minha mãe era impossível. Se ela não viesse, eu também não viria. E o que é que a tua amiga aqui fez? Casou com o namorado da altura. Não me deixas ir? Ok. Vou ter a minha emancipação à minha maneira. Quantos anos 17. tinhas? Meu Deus. E foi assim que eu vim parar. No mesmo dia em que casei, embarquei e pronto, e estou aqui há 500 de facto, anos. uma mulher de amores. Sou muito... Tive muitos amores, desde criança, amores no sentido das coisas de que eu gosto, não é? E felizmente 90% deles mantenho-os até hoje. Que bom. E tive muitas paixões dessas que tu estás aí a rir, mas aí amor já foram, hoje já percebo que... Não era bem assim. Eram paixões, amor, só tenho um guardado escondido. Que bom, pelo menos. Mas diz-me, Anabela, então chegas cá aos 17 anos, apaixonada, por alguém, pela pelo medicina. Casamento, pela medicina, e entras pela mais medicina. do que pelo casamento ou pelo namorado. Era uma porta. E pela liberdade também. Deus tenha, mas ele sabia que eu era... Era mais pela liberdade, não é? Pela liberdade. Buscar uma forma de sair daquele lugar. Daquele e lugar. poder ir buscar esse Moçambique novo que apregoava já no seu programa. Exatamente. Muito bom. Eu sempre fui muito de voos. Eu nunca... O meu quintal nunca me bastou. E, portanto, para mim era inconcebível eu ter ficado ali. Eu volto a Nampula, à ilha de Moçambique, todos os anos quase, e eu olho para as minhas pessoas que por lá ficaram e eu digo assim, uau, em boa hora eu voei. Muito obrigada. Mas fico também com muita pena que até hoje não tivesse havido possibilidade delas também terem feito este salto, este voo. Um rumo diferente. Ali. Sim. Porque eu sou daquelas que defendo, quando tenho a possibilidade de entrevistar miúdos recém-licenciados, tive um programa durante muitos anos na SOICO, que era o Diálogos, que todos os anos eu trazia ao programa os finalistas da UEM. Eles até criaram uma associação e tudo, alguns deles hoje são grandes pessoas por aí, mas grandes comentaristas, etc. Ou nem tanto, mas enfim. Mas uma coisa linda que aquela associação tinha era preparavam-se para ir para as províncias. Então procuravam, eles viam o meu programa para divulgar a disponibilidade. Este ano somos 80, estamos aqui disponíveis, X de veterinária, X de medicina, não sei quantos, para poderem voltar. Para poderem ir para as províncias, fazerem os estágios nas empresas das províncias. E eu defendo isso até hoje. Tenho pena que algumas coisas se tenham perdido, porque era uma boa maneira de tu voltares à tua terra e teres coisas para fazer ali. Hoje tu tens internet, tu tens rádio na mão, o telefone dá-te 500 mil possibilidades. Portanto, aqueles luxos que só existiam na capital, hoje tu já tens nas províncias. O que tu não tens é oportunidades de trabalho que te permitam tu estares... Ou que aliciem os jovens que aliciem, percebes? Que te apaixonem de novo pela tua terra.
Anabela, Ai, meu Deus. está uma delícia a nossa conversa, mas vamos fazer aqui uma pausa. Você que nos está a acompanhar em casa, não saia daí, voltamos já já. Saudações, está no ar a edição de Feche o seu dia bem informado com o Jornal da Noite. Não puxa, mas vamos matar uma pessoa. Com uma equipa de jornalistas dedicados, garantimos que você não perca nenhum detalhe do que acontece no país e no mundo. Somos a sua companhia de confiança. MBC, conectando o mundo. Manchetes do dia. O resumo essencial das notícias que você precisa saber. Acompanhe Manchetes do Dia, o programa que traz as principais notícias e destaques da imprensa nacional e internacional. Análise profunda. Entenda o que está por detrás das manchetes. Cobertura completa. Do local ao global, você fica por dentro de tudo. Comentários exclusivos. Para comentar. Agora, De segunda a sexta-feira, analisamos os fatos que marcam a atualidade com os principais jornalistas e analistas do país. Sejam bem-vindos. Estamos à conversa com a adorável, a intensa Anabela Adrianópolis, que já me esteve aqui a explicar um bocadinho do apelido Os Filhos de Adriano, não é? Anabela, íamos neste teu... É muito fácil conversar contigo porque tudo flui, não é? E a gente acaba mergulhando neste mar de emoções e de vivências que é o teu percurso. Mas eu gostaria de perceber uma coisa. Partilhaste connosco que tiveste muita influência da tua mãe e da tua avó e que depois vieste para Maputo para encontraste uma forma de perseguir aquilo que era o teu sonho, porque ficou claro que ali já não dava, não havia mais por onde crescer, não tiveste medo e deste o salto. Casaste e vieste para Maputo fazer medicina. Como é que voltas outra vez a ser puxada então para aquela que és hoje? O que é que dita esse, não, efetivamente isso de medicina era muito bom, mas o meu caminho é este? Quando eu decidi escrever a minha autobiografia, quero que sejas tu a compilar as 500.000 coisas que eu tenho para contar e vamos fazê-la a 4 mãos, então. Muito obrigada. Porque está a ser muito fácil também estar aqui contigo, sabes? Eu olho para ti, eu sou terrível, as minhas filhas dizem que o meu olhar costuma determinar muitas coisas. Mas eu ouço-te falar e eu digo assim, que bom, olha esta miúda, olha que geração boa que está aí. Tens uma coisa fundamental. Eu peço-vos imensa desculpa de fazer esta à parte, não é? Mas eu não consigo só estar deste lado. Tens uma coisa fantástica, que é essa cultura que existe dentro de ti, que é e que transparece. Muito obrigada. Transparece. Não, porque a tua obrigação também é passar aos teus telespectadores, aos teus internautas, isto. E é por isso que eu faço questão de deixar claro, antes de ir à tua pergunta, é que ninguém comunica se não tiver nada cá dentro. Obrigada. As pessoas têm que perceber que para terem um microfone e uma câmara à frente, têm que ter conteúdo. O conteúdo de um comunicador, de um apresentador, faz-se através de quê? De leitura,
Sim. Dos filmes que a gente vê, É verdade. através da Temos que nos palavra. cultivar. Para tu conseguires falar assim tão bem, lindo como tu falas, tu és uma pessoa culta, Obrigada, Ana que se Bela. alimenta de palavras que tu aprendeste, que tu alimentas. Sim. Isso é tão importante, tão Muito importante, obrigada. Eunice. Não percas isso. Muito Isso é obrigada. muito mais importante que a facilidade do show-off fácil que os meios de mídia nos dão hoje. Voltando. Muito obrigada. Não me deixes perder-me. Eu falo Agora muito. eu é que me perdi um pouco, mas eu já me reposiciono. Mas Obrigada, Ana é Bela, verdade, sim, minha querida. é verdade Muito obrigada. e é muito importante. Olha, é muito importante para mim que me digas e transmitas isso. É. Obrigada. Para que não Voltamos percas de vista isso. Então, eu chego a Maputo e felizmente eu sou daquela geração do 8 de março, Sim. a tal que Teve que vir a fazer gente coisas. acabava Sim. a 11ª e já estávamos encaminhados. Não tínhamos as dificuldades que um estudante hoje de 17, 18 anos tem de Ir à busca do... como é que eu vou continuar a estudar? Vou para a universidade. Como é que eu pago a universidade? Se eu não entro na UEM, mesmo a UEM, tem os seus custos. Sim. Como é que Eu consigo eu me consigo manter nas um privadas trabalho? Nós Sim. não. Nós tivemos a grande sorte de ter um Estado que tinha nacionalizado as casas e, portanto, nós tínhamos casas praticamente de borda, até uma vergonha. E é interessante que a Anabela coloque isto como uma grande sorte. Porque eu já ouviste ouvi narrativas ao contrário. Que, olha, nós acabamos a escola e fomos já tirados, obrigados a ir. Isto também faz uma diferença na forma de ser e de estar, não é? Que é olhar para tudo como, não olhar só para o que Com poderia certeza. ter sido. Foi também Não, um privilégio. não posso ser ingrata. Sim, foi também um privilégio. Foi um privilégio. Eu não seria, Quem nem é? eu, nem todos Todos aqueles da minha geração que estudaram, não seriam o que são hoje se não tivéssemos tido aquela oportunidade obrigatória, se quiserem. Muito Eu bem. nunca Interessante. digo, éramos obrigados, então. Éramos obrigados, é verdade. Mas também- Éramos obrigados porquê? Porque já tinham. Olha, havia um Ministério de Plano e Desenvolvimento que sabia que precisava de 100 professores, 200. Olha, eu estou aqui a chutar, Deus me livre. Não são números exatos, temos consciência. Mas eu lembro-me disto. E, por exemplo, eu também fui uma rebelde, que na altura eu queria fazer medicina e lembro-me de estarmos ali onde é o Pio X, em frente à cadeia civil. Sim. Aquelas casas. Era ali, Centro de Março, aquele Era anfiteatro ali, sim, 108 de enorme. março, sim. Todos nós ali e Ministro da Educação, os diretores todos e tal, e nós deram-nos umas fichas que nós tínhamos que preencher com 3 prioridades. Quem me está a ouvir são dizer 3 cursos para onde nós gostaríamos de ir, que é para eles depois decidirem de acordo com o plano do país. Vamos imaginar que já havia 200 para medicina, mas havia falta de 300 professores. Aqueles 100 iam ser reencaminhados para o curso de formação de professores. Pronto, isto grosseiramente, claro, mas era por aí, acima de tudo. Ainda não havia um Instituto Nacional de Estatística, mas havia um Ministério do Plano e Desenvolvimento que sabia as necessidades. E, portanto, havia ali aquelas 3 naquela vontades. ficha e eu preenchi medicina.
Bem determinado. Não, ensinaram-me a ser revolucionário. Quem mandou ensinar a ser rebelde e revolucionário? Pronto, pus aquilo. Centro 8 de Março, curso propedêutico, acabaram as 11º, curso propedêutico, e fui fazer o primeiro curso nacional de professores do ensino secundário. Mesmo assim não Portanto, não, e fui fazer medicina. A seguir, quando acabei o propedêutico, entrei para a medicina. Oh, uau. Então, tinha uma cunha, o meu marido era... meu ex-marido era... Tinha aí Estava bem posicionado. facilidades. É verdade, é para ser dita. Então, eu fiz o primeiro curso de professores de ensino secundário de biologia, exatamente por Para causa poder da depois... então... Mas no primeiro ano, quando eu chego aqui, em fevereiro de 76, eu já vou dar aulas de português e história. Eram as vagas que havia, era a falta que havia, professores de português e história. Depois é que eu faço propedêutico. Portanto, eu dava aulas, a Escola Josina Machel, de um lado ainda se chamava Escola Dona Ana da Costa Portugal, do outro lado é que era o Liceu Salazar, que depois era o 5 A escola de outubro. comercial, não é? Não. Porque Toda a Escola Josina Machel. Há um bloco, quase em frente ao parquinho. Ok. Aquilo ali era uma escola feminina só. Sim, depois do Escola lado Dona de cá. Ana da Costa Portugal. O mais resto do junto. edifício todo Sim, é que era o liceu a partir do segundo ano do ciclo, portanto, da 6ª classe. Sim, do 6º ano. Então, eu dava aulas ali à 5ª e 6ª classes, daquele lado, mas também acho que em 77 logo passou a incorporar a Josina, mas eu ainda dei aquilo chamando-se Dona Ana da Costa Portugal. E dava aulas. à noite eu tinha a 11ª, até ser interrompido e ser criado o curso propedêutico. Ok. Portanto, dava aulas todo dia, atravessava aqueles corredores e ia para as minhas aulas a partir das 17. Era aluna. Era aluna da 11ª. Uau. Pronto, depois acabou, propedêutico, medicina, mas fui sempre fazendo coisas Na rádio. de poesia. Ok. Fiz parte de um grupo com a Amélia Russo, que era a nossa professora de português, Mia Couto, Hortêncio Langa, o Arão Litsuri, os irmãos William Aníbal, porque todos nós estávamos ali na Josina como professores e alunos. Bom, tínhamos um grupo espetacular, espetacular mesmo. E fazíamos os nossos espetáculos, saraus de poesia, etc. Portanto, nunca deixei isso de lado. Quando entro para a medicina, a coisa começou a ficar complicada. Porque em simultâneo também tive problemas sociais. Com aquele marido influente. Divorciei-me, a contragosto, à força. Um belo dia, ele chegou a casa às 23 horas e eu disse, olha, é pena ser tão tarde, que eu já tenho a minha mala e a alcova da minha filha prontas, mas às 6 da manhã estamos a avançar. E até hoje não voltei. Pronto, foi assim. E, portanto, fica complicado. Uma miúda de 19 anos, numa terra estranha. Sim. Eu não tinha ninguém aqui, ou por Com outra. uma criança no colo. Ou por outra. Não tinha ninguém, como quem diz. Toda a família do meu pai era daqui, não é? E, portanto, mas como eu não tinha crescido com eles e tal, eram pessoas distantes. E a minha mãe vem, mas vem para ir embora, com os meus irmãos mais novos. E foi um momento assim muito, muito difícil, porque o meu primeiro divórcio, a minha primeira filha tinha 9 meses. A Vera. Sim. A minha amiga Vera. Tinha 9 meses.
Não foi fácil. Foi uma luta terrível, porque como ele também era um dirigente, eu tive que lutar sério e sozinha para conseguir a guarda dela, etc, etc. Foi muito doloroso. Eu tive que abandonar a medicina no fim do primeiro ano, porque não era incompatível, eu tive que ir trabalhar o dobro daquilo que eu trabalhava já, e medicina é um curso ciumento, possessivo, não dá para fazer. Se tu queres ser um bom médico, e eu sempre fui muito ciosa das minhas notas, 10 não. 20. 10 não. Tá bem. Então, 18. minha mãe diz que eu, quando no liceu, quando chegasse a casa com 14, chorava, baba e ranho. A tal intensidade. Então eu tive que deixar a medicina a primeira vez. Eu volto a casar e volto a ter problemas sociais. E o meu marido vai embora de Moçambique e rouba-me a miúda, rapta-me a minha filha, e eu vou a Portugal raptá-la de volta. A Sura. Exato. Minha amiga também. Eu estive muitos anos sem poder entrar naquele país, porque, sim, foi assim uma cena de filme. Um dia há de ir na minha autobiografia. Que eu vou ajudar. Então, eu volto a tentar ir para a Faculdade de Medicina. Segundo ano, terceiro, eu interrompi no terceiro ano, estupidamente. O meu curso era daqueles de 5 mais 1 estágio. Sim, antigamente e, portanto, era uma estupidez, foi uma estupidez. Mas eu então, tinha aguentado mais 2 anos e tinha feito... Mas pronto, são os caminhos do universo. Arrepende-se? Arrependo-me porque hoje o cérebro já não aguenta uma pedalada como um curso de medicina. Sim. Eu continuo com a mesma exigência em relação a mim e, portanto, não aguentaria não ser boa, não ser... E, portanto, fui fazer psicologia clínica. Deram umas equivalências todas daquelas quase 40 cadeiras de medicina e tal. Pronto, foi bom. Mas eu, entretanto, estou na Rádio Moçambique, que foi por aí que tu pegaste. Sim. Eu vou para a rádio trabalhar, quando lá tinha 2 filhas para criar, tal, tinha ido raptar aquela segunda, malta bebé, ainda pequenina, não é? 2 aninhos, e elas iam comigo para a rádio, inclusive. A Ana Juliana, no outro dia, esteve a lembrar-me isso. E eu comecei a achar que a rádio estava pouco. O tal lugar de isolamento. Anabela, vamos parar um bocadinho, só porque o nosso amigo que controla aqui os timings já me está a olhar com cara feia. E voltamos, não te esqueças, eu não vou permitir, vamos retomar por aí. Você que nos está a seguir, não saia daí, que nós voltamos já já. Até já. Manchetes do dia. O resumo essencial das notícias que você precisa saber. Acompanhe Manchetes do Dia, o programa que traz as principais notícias e destaques da imprensa nacional e internacional. Análise profunda. Entenda o que está por detrás das manchetes. Cobertura completa. Do local ao global, você fica por dentro de tudo. Comentários exclusivos. Para comentar. Agora, De segunda a sexta-feira, analisamos os fatos que marcam a atualidade com os principais jornalistas e analistas do país. Boa noite, estamos de volta. Continuamos aqui neste... Acho que não são mares nunca antes navegados.
Mas neste fluir que é a nossa conversa contigo, estávamos na rádio, com as duas meninas a irem contigo à rádio, porque tiveste que outra vez te reinventar, dadas as dificuldades que te colocaram. Entretanto, começaste a sentir que a rádio não estava a responder ao teu... Quanto mais eu fazia rádio, mais eu me sentia limitada. Porquê? Naquela altura tinha estas coisas todas boas, não é? Esses caminhos todos que eram muito mais fáceis para a minha geração do que são para a vossa. Mas, estás a ver, eu fazia rádio, eu fazia teatro, eu fechava a emissão às 0, lia o noticiário das 0 e descia para a Avenida, ali a Vladimir Lenin, para o Teatro Avenida, para ainda fazer a minha parte dos ensaios de teatro, porque eu estava no grupo Chova Estaduma. Uau. E voltava para casa, era dormir a correr, porque no dia seguinte, provavelmente, a minha escala era às 9 da manhã. E, portanto, aquilo, vou ser sincera, o que eu escrevi naquela altura para o Ministro da Informação e para o Diretor-Geral da Rádio, eu guardo essas coisas. E os respectivos despachos. Era a mais pura verdade. Chegou uma altura, os noticiários são de hora a hora, não é? E repetidos. Aquilo que eu li às 7, às 8, às 9, às 10, não é? E ao 12:30 veio o RN e já mudava. E aquilo começou a ficar insuportável. E à tarde a mesma coisa. Eu fui uma das que escreveu... aliás, eu escrevi o projeto Elas por Elas. Aquilo era demasiado anti-OMM para ser autorizado. Aí criámos o Magazine da Mulher. Então o Magazine da Mulher era mais politicamente correto. E à tarde... Elas por Elas era um pouco forte. Acho que ainda hoje é capaz de ser forte. Não, mas eu teimosa, 30 anos depois, ainda faço agora que são elas na televisão, porque eu não resisto. Acho que é um formato fantástico. O mundo... O ponto de vista das mulheres. Exatamente. Sobre o mundo. Sobre tudo. Qual é? O que é? Como é que o que é que incomoda isso? Nós somos 52% do mundo. Somos uma metade e a outra metade são nossos filhos. Então, não percebo ainda porque é que se abespinham tanto com isso. Mas pronto. Abespinham. A pessoa que estudou. Abespinham. Mas... eu tenho a possibilidade de ir fazer uma formação em televisão no Brasil, que era um sonho, porque a Globo já era a terceira maior rede de televisão do mundo, era a quarta. As 3 primeiras eram as americanas, os Estados Unidos nunca me seduziu muito, e Brasil, língua e tudo. Lá vou. E eu peço uma licença sem vencimento na rádio. Na altura nós já fazíamos as duas coisas. Como não havia ninguém formado para televisão, o Santana Afonso foi-me buscar, Glória. Sim, Glória Mianga. Eu e a Glória Mianga. Éramos as duas apresentadoras, mais a Anabela Fonseca. Anabela Fonseca, a mãe do Tiago Fonseca. Sim. Eu entro no dia 20 de novembro de 82, para a televisão experimental. Não, porque quando tive que tratar da reforma, tive que ir buscar essas coisas todas. E eu entro, e também não sou dessa geração marqueteira, eu já teria feito um grande marketing, 40 anos, 30 anos... só o UEM fez uma grande festa quando eu fiz 20 anos de televisão. A UEM fez-me uma homenagem muito bonita e ofereceu-me um quadro de boteca com uma placa e tal. Agradeço muito.
agradeço muito às pessoas que se lembraram disso. Mas pronto. E eu estava cada vez mais apaixonada pela televisão. A história de poder com imagens... só que a rádio estava, de facto, com muita falta de pessoal. Os poucos portugueses que tinham ficado, 3 ou 4, tinham ido embora. E estávamos na emissão nacional a dobrar turnos como uns loucos. Eu, Agostinho Luís, Glória. Quem é que estava mais na emissão nacional? O Faquirá. Pronto. Aliás, o Faquirá vem de Inhambane. Portanto, neste de 81 a 86 que eu estive ali na emissão nacional da rádio, vem o Faquirá lá pelo 3º ano. Na televisão, lá pelos anos 92, 93, portanto, uns 10 anos depois, vou buscar a Isabel. A Isabel não queria, a Isabel não gostava nada daquele. Isabel, vem, pronto, e ela junta-se a nós na televisão, mas a saída da rádio foi dolorosa, porque eu era muito miúda, eu tinha 23 anos e eu já estava a pedir para me ir embora, que aquilo não me bastava, que eu queria fazer televisão e tal. E lembro-me do falecido Leite Vasconcelos, mas qual é a sua pressa? Quando eu finalmente consegui falar com ele, porque não era fácil. E olha, eu lembro-me disto, aquele dramatismo básico. Não vai o mundo acabar amanhã e eu não ter feito tudo o que quero fazer. Lembro-me disto, dramática, né? E ele meio que se riu assim a contragosto. A Glória está aqui desde 74, não sei. Não sou a Glória. Eu quero seguir o meu caminho. Pronto. Então meti a tal licença sem vencimento, fui para coisa e tal. E quando voltei, fiz uma exposição ao Ministro da Informação, a quem agradeço sempre, o tio da Tunguana, que me deu um parecer, escreveu para a direção da rádio, um despacho, dizendo: a senhora Anabela é uma mais-valia na televisão, a formação... Eu com isso tudo também aproveitei para ver os despachos da célula e tal. Quando recebi a expressão de falta. Pronto, lamento. São meus amigos, até hoje, coitados. Assim... São as amarras e os enquadramentos que as pessoas escolhem para a vida, não é? Exatamente. Quando tu vestes a camisa de uma instituição, tu tens que... Pronto. Isso não impediu que nós fôssemos amigos até hoje. Mas doeu-me muito naquela altura, inflamada como eu era. Sim. 23 anos, 24, 25, 26, que são uma idade... Estavam-lhe a travar um percurso. Mas pronto. Fiquei 24 anos na TVM. Em 90 sou aliciada por um dos meus grandes mestres de rádio e de comunicação, que se chama Suleiman Kabir. Tenho montes de saudades tuas, Suleiman. É uma escola que se perdeu. Eu tenho tanta pena que isso tenha acontecido. E ele alicia para irem para BBC. Anabela. Ok. Ele diz para eu concorrer. A BBC tinha aberto um concurso para os países de língua portuguesa e manda-me concorrer. Lembro-me que fui fazer as provas onde é o Instituto de Línguas. E não é que eu ganho. Estás a ver o que é? Estás a concorrer com 7 de língua portuguesa. Nem sei quem eram os outros locutores. Era para a BBC Rádio. Assim, eu tinha 2 filhas pequeninas. E tinha, isso era 1990, e tinha uma TVM a aliciar-me. Eu tinha um programa de grande sucesso, fiz durante 3 anos o Novidades de Domingo, grande sucesso mesmo. Tinha um realizador que tinha 16, 17 aninhos. Uau. O Henrique Mano, que foi embora para os Estados Unidos.
Eu falo com ele volta e meia pelo Facebook e digo sempre ao irmão dele que ainda vive cá, o pequenino, que era um pequeninito ali, mas que foi o melhor realizador que eu tive em 40 e muitos anos que eu tenho de televisão. Uau. Em Moçambique, eu tive muitos realizadores, mas nenhum como o Henrique Mano, que tinha 16, 17 anos, quando entrou para a televisão. Fizemos coisas impensáveis. Bem, então, passando. O problema de estar com a Anabela, que conhece. É porque não podemos esquecer, sabes, de uma coisa que Não queria só falar desta coisa de estarmos sempre nesta negociação com o homem do tempo. E a Anabela consegue reconhecer, outros convidados não costumam conseguir reconhecer os sinais. E não, tem que ser. Que a Anabela esteja efetivamente em casa, mas entra para a BBC, ganha a vaga para a BBC. Eu ganho o concurso, mandam-me o contrato, eu já pronta de malas e bagagens. Eu não era uma single, tinha duas filhas, tudo aquilo preenchido e tal, elas eram pequeninas, e o contrato vem como single. Não fui para a BBC. Guardei aquele passaporte carimbado com o visto de trabalho e tudo, porque é uma grande honra e um grande ter concorrido com aquela a seguir. Foi a Teresa Lima, por exemplo. Uns anos depois foi o Lionel. Eu não fui por essa razão. Eu tinha as minhas duas pequeninas e não tinha família. Sim. A minha mãe vivia em Portugal e, portanto, eu não tinha mesmo hipótese nenhuma. Nem sei se eu aceitaria deixar depois de tudo aquilo que eu tinha passado. Sim. E embrenho-me mais na história da televisão. Faço parte daquele primeiro grupo de 5 pessoas de uma direção que desenhou o plano de desenvolvimento da televisão neste país. Tive essa honra, cresci muito profissionalmente, não como apresentadora, porque toda a gente... Nessa altura eu já estava há 10, 12 anos, sei lá. Eu fiz o telejornal durante 12 anos. Meu Deus. Imagina, toda a gente me viu muito tempo como apresentadora, não é? Como pivô. Sim. Mas... eu confesso que também tinha essa referência. Estou a saber hoje, não agora com a nossa conversa, quando me preparei, mas foi hoje que eu percebi que a Anabela tem esse lugar muito forte. Eu, em junho de 90, quando digo não à ida para a BBC, eu digo à TVM, ok, posso assinar um contrato como efetiva. E chefe de departamento, programas, produção, continuei a fazer o jornal. 30 anos. Meus realizadores, exatamente, meus realizadores, Chavana, Armindo Chavana, Armindo Sumburana, era um pessoal mesmo maravilhoso, Edson Magaia, etc. E a certa altura, quando a coisa começou a ficar muito séria, quando fomos negociar a construção do centro de televisão de Maputo, aquele lindo, em frente à antiga FACEM, aquele maravilhoso centro. Porque era aqui em cima a televisão. Era uma coisinha, ali onde é agora um restaurante, era no meu estúdio, e onde é uma loja de uma telefonia móvel, era o meu gabinete de diretora de programas. Mas isto para te dizer que o projeto foi muito negociado com Portugal, não é? Portugal é que nos estava a financiar, mas aqueles governos que mudam, não é? PSD, depois foi o PS, depois o PS... Bom, aquilo levou uns anos, mas conseguimos, construiu-se aquele centro, desde a primeira pedrinha que eu conheço aquele edifício, com uma palma das minhas mãos, porque aquelas 5 pessoas que faziam parte daquela direção, tínhamos um chefe louco, muito rígido, muito sério, que fez tudo pela televisão deste país,
e, portanto, não posso deixar de mencionar. Muito chorei como diretora de produção e programas, muitos berros levei, eu e os outros colegas de direção, não é? Mas aquele senhor Botelho Muniz, a ele se deve a expansão da televisão neste país, ponto. E isto é história, é memória, que fique claro E que não se pode mudar a história. Não se pode mudar a se história. pode mudar a história. E essa Profissionalmente aprendi e cresci muito, como gestora de televisão, etc, etc. Portanto, foi mais um aprendizado que deu o que deu. Aquele centro de televisão maravilhoso, os centros de televisão de Nampula, Climane, Pemba, pelo menos este, Beira, Nampula, Beira foi o primeiro que inaugurei, Nampula, Climane, Pemba. E depois eu saí da televisão de Moçambique mal, infelizmente. Hoje já estamos de pazes feitas, não é? Anabela, eu percebo que a Anabela esquece, perdoa e segue. Sim. O que é bom. A minha vida seguiu nos canais privados e foi, parece que um desabrochar da Anabela, apresentadora, produtora de programas, produtora de conteúdos, tudo foi acontecendo, fui ganhando prémios, enfim, eu acho que Deus escreve direito por linhas tortas. Foram 24 anos inesquecíveis na televisão de Moçambique, dolorosamente partidos por más intenções, mas eu guardo um carinho muito grande por aquela casa e sempre que lá volto puxo as orelhas a todos e mais alguns pela destruição que eu vejo, pelo descaso, pelo desamor, puxo mesmo, digo, e estou a dizer-te aqui, e gostava muito que o Estado, que ainda paga um subsídio, e nós, cidadãos, que pagamos com os nossos impostos, cobrássemos mais daquele caso. Anabela sente que eu é que sinto agora, eu é que estou a sentir muitas coisas. Eu estou a sentir duas coisas. Estou a sentir que esta é a primeira parte da nossa conversa com a Anabela, porque vamos fazer isto e não é de minha autoria. Aqui o nosso controlador está-me a dizer, vamos fazer um seriado de entrevistas à Anabela. Esta é a primeira parte e antes de nós terminarmos, ainda eu sei que temos aqui ainda muita coisa, porque tenho o privilégio de conversar contigo de quando em vez, então conheço a bagagem que carregas. Vamos terminar aqui com esta componente estatal, por assim dizer. Mas, fazendo assim uma projeção, a Anabela sente que ficou alguma coisa por fazer? Na estatal? Sim, nesse percurso até aqui. Muita coisa. Muita coisa eu teria feito. E faria. E ainda hoje, se quiserem conselhos e tal, há coisas que eu dou de borla. Não seguem. Mas pronto, eu tenho ideias objetivas, concretas, e já tive a oportunidade de conversar com quem de direito aí em 2018 sobre os caminhos que podiam fazer para mudar a televisão aquilo que é de Moçambique, o panorama. a televisão de Moçambique, a televisão pública. Tem montes de meios. É uma coisa impressionante. Que inveja que eu fico daquilo tudo, tem tanta coisa e produz-se tão pouco e tão mal, porquê? Muito bem. Anabela, antes de terminarmos, eu costumo perguntar, quer mandar... Não, primeiro, fica o compromisso da Anabela voltar cá. Segunda parte, a parte para privada da fazermos comunicação a segunda só. parte
Pronto. Do seu percurso, porque de facto não terminamos. Pela primeira vez esgotamos e ainda temos tanto para falar. Então a Anabela promete-me que há de vir a murmurar de novo, mas vem cá para continuarmos a nossa conversa. Prometo. A Anabela quer mandar beijinhos para quem? Os beijinhos, já sabes para quem? Os meus beijinhos, não são... Considerações finais? Olha, não são todos, mas não são todos mas os meus beijinhos, muitos milhões, a maior parte vão para as minhas filhas, Vera, Súria e Anaís, e para os meus 7 netos. É verdade. Melanie, Diogo, Kiano, Luna, Eva Luna, como eu gosto de chamar. Eva Luna. Kessia, Juninho e o Apolo. Muito bem. Mais pequenino. E também para os meus amigos, para os de há muito tempo e para os novos e para todas as pessoas maravilhosas que eu vou conhecendo no dia a dia. É incrível como eu conheço sempre gente... Todos os dias, quase sempre. Uma ou outra pessoa maravilhosa. Onde é que esta pessoa estava? Que bom! Que acontece muito, felizmente. É isso que a Anabela atrai, ainda bem. Muito obrigada, meu bem. Obrigada eu, és maravilhosa, como eu sabia que eras. E, olha, e foi um prazer imenso estar aqui, conhecer o vosso canal e perceber outras formas, estas novas dinâmicas de fazer televisão. Vamos conversar sobre isso tudo na parte 2 da nossa entrevista. Vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigada por serem este público fiel, estarem sempre conosco, ajudarem-me a acolher aqui esta grande mulher que tem muito para dizer naquilo que é comunicação. Eu sou Eunice Muxanga, fui uma vez mais a vossa anfitriã aqui no Nossas Caras, na MBC.